Oi pessoal, beleza? Para quem não me conhece, o meu nome é Isaac e aqui no meu canal eu trago mensagens de positividade, de inspiração e de motivação para vocês. A maneira que eu decidi fazer isso hoje é trazendo um pouquinho de conhecimento, principalmente nessa situação que a gente está vivendo política e econômica de tanta instabilidade. Eu não sei se vocês estão por dentro, acompanhando os jornais, os noticiários, mas a gente está prestes a começar uma terceira guerra mundial. Se já não começou, eu particularmente acredito que no futuro a gente vai ler nos livros de histórias e que a guerra já começou, por mais. Inclusive está tendo um conflito armado. A gente não está chamando de terceira guerra mundial, mas na verdade a guerra já está acontecendo e eu espero que não fique ainda pior. Enfim, o vídeo de hoje é baseado em muitas opiniões que eu vou compartilhar com você. Inclusive, assim que você acabar de assistir, deixa nos comentários o que você achou das minhas opiniões a respeito desse tema e o que você acha. Eu vou começar, na verdade, contando uma história real, algo que aconteceu comigo. Essa história aconteceu na cidade de Leopoldina, onde eu fui nascido e criado. Na Rua das Flores, o meu tio costumava ter uma locadora. Muito tempo atrás, na época, ele alugava fitas cassete. Para quem é mais novo, não sabe o que é isso, é assim que a gente via filme antigamente. Você precisava ir na locadora, alugar a fita. Você tinha que ter um aparelho de fita cassete na sua casa. Você colocava a fita lá, assistia, acabava de assistir o filme. Você tinha que rebobinar para você entregar. O que seria rebobinar? É voltar a fita ao contrário. Cara, deve ser até difícil de. Pra quem não faz a menor ideia do que eu tô falando, deve ser até difícil de entender isso. Rebobinar, fita cassete, tipo, o que é isso? Enfim, se você ficou curioso, eu te aconselho a você dar uma pesquisada. Mas eu espero que essa explicação básica que eu dei te ajude. Enfim, o lance é: a fita cassete hoje em dia não é tão popular como era, porque existem outras maneiras de assistir filme, certo? Depois da fita cassete veio o DVD, que era uma espécie de CD, DVD que a gente botava no equipamento. Acredito que o DVD é mais popular, você não precisava rebobinar, depois você devolvia na locadora. Você tinha um tempo para assistir o filme, era a única maneira que a gente tinha de assistir filme se não fosse indo no cinema. Passou um tempo, veio o Blu-ray, que era uma espécie de DVD, mas com uma imagem e a qualidade de áudio muito mais tecnológicas, eram melhores. Alguns equipamentos que a gente tinha em casa que lia o DVD, lia o Blu-ray, outras não. Então muita gente teve que comprar outros aparelhos. E assim as coisas foram mudando, as coisas foram evoluindo. E o meu tio ali sempre acompanhando as tendências de mercado. Ele também tinha uma área na locadora dele que era para jogar videogames. Ele tinha as televisões, os jogos. Então muita gente ia para lá, principalmente adolescentes, crianças iam para lá para ficar jogando videogame, pagava por hora e assim a gente jogava. Eu amava ir para a locadora dele, alugar filme, jogar os videogames e eu fiquei muito triste o dia que eu escutei dele que ele ia vender a locadora. Mas eu fiquei muito triste e não consegui aceitar, porque eu gostava tanto, era tão legal, era tão. Pra mim, assim, era top, meu tio é dono da locadora e. Eu fui conversar com ele. Mas por que você vai vender? Pra falar a verdade, eu tava tentando convencer ele de não vender. Aí ele foi e me explicou que o movimento tava caindo muito, que a tecnologia tava se expandindo muito rápido, as coisas estavam mudando e que a tendência pro futuro eram as pessoas acessar os filmes pela própria internet. Naquela época a internet ainda estava começando, não era todo mundo que tinha computador em casa, não era todo mundo que tinha acesso à internet, a internet não era tão rápida, não existia Netflix, não existia nada disso. Mas o meu tio, ele leu o mercado, ele teve a visão, ele foi muito visionário, ele entendeu que aquele tipo de negócio que ele tinha não ia sobreviver pro futuro. Poderia até sobreviver, mas não ia ser tão popular igual era na época que ele começou.
Então ele decidiu vender a locadora com os filmes, com os DVDs, com tudo para uma outra pessoa. E na época eu ainda fiquei me perguntando, mas se não tá bom para ele, não vai tá bom para ninguém, por que tem uma outra pessoa querendo comprar? E é aí que entra o tema do nosso vídeo. A gente precisa estar alerto às informações do mercado, da tecnologia, do futuro, para a gente poder tomar as decisões aqui no presente. Eu vejo que muitas pessoas estão com medo de guerra, com medo da política e presidente, e eu não gosto desse presidente, eu não gosto daquilo, e eu quero isso, eu não quero aquilo. E no final das contas, eles só estão brincando com as suas emoções, estão te deixando nervoso, estão te deixando com medo, estão te deixando aflito, preocupado. Por isso que eu vim aqui te dizer que nós estamos vivendo uma era histórica que vai mudar a maneira como a gente se relaciona, como a gente se comunica, como a gente lida com o dinheiro, como a gente vê o mercado de trabalho, como a gente vê o próprio trabalho. A era digital veio para ficar. Muitas tecnologias estão sendo lançadas, muitas estão pegando, outras eu pelo menos vejo que vai ser uma coisa momentânea, que vai vir, vai explodir, depois vai passar. A questão é como você vai deixar isso afetar a sua vida, porque a sua vida vai ser afetada se já não está sendo. Então eu vou trazer um exemplo da minha vida e eu espero que você aí do outro lado consiga pegar esse exemplo, essas informações que eu estou te passando, para você conseguir fazer decisões mais inteligentes para o seu futuro, beleza? Vou te dar um exemplo. Eu estou morando aqui nos Estados Unidos, já faz um tempo, eu mudei de cidade e quando a gente muda tudo é muito incerto e eu estou numa fase que eu estava buscando estava pensando em alugar um apartamento só para mim. E eu parei para pensar, olhei preço, olhei local, olhei analisando tudo. Qual foi a conclusão que eu cheguei? Que no momento o preço dos aluguéis estão muito caros. Eu também já percebi que para encontrar emprego, já que eu mudei agora de cidade e estava buscando por oportunidades melhores de emprego, eu já percebi, eu já senti isso no mercado, que a demanda está diminuindo. Então eu já virei e falei assim, ó, a demanda de emprego está diminuindo. Uma possível guerra começando. A economia instável. Será que vale a pena eu assinar agora um contrato de aluguel caro desse jeito? Será que não tá Será que é a hora certa de eu ter o meu próprio apartamento? Será que não é melhor eu dividir com alguém ou alugar só um quarto ou um estúdiozinho menor? Por quê? Vai que eu perco meu trabalho. E outra, a tendência, né, em uma recessão, que é o que eu acredito que a gente está vivendo agora, é dos preços de aluguéis cair, porque todo mundo começa a ficar sem dinheiro. Então, a demanda abaixa, a procura abaixa e os preços abaixam também. Então eu pensei o seguinte, eu vou esperar um pouquinho, porque a previsão que eu tenho para o futuro é que a economia vai dar uma caída. A economia caindo, o preço dos aluguéis também vão cair. Então, de repente, assim, eu vou esperar mais um pouquinho e se os preços caírem e eu dando uma lida no mercado, se eu conseguir um emprego, juntar uma grana melhor, porque eu tô meio apertado agora, para ficar vivendo ali todo mês do aluguel não me enrolar. Então, eu acredito que é muito importante, antes da gente tomar qualquer decisão, principalmente financeira, da gente fazer esse estudo do mercado, esse estudo das tecnologias que estão impactando. Então hoje, vamos lá, se você está pensando em investir em uma locadora, acho que já ficou claro que esse não é o melhor momento de investir, certo? Por quê? Porque a galera hoje quer ver Netflix, a galera quer assistir o meu canal aqui no YouTube, então a galera não vai mais lá na locadora alugar o filme. Será que tem outro exemplo que a gente pode trazer aqui para ficar mais claro? Vamos pensar.
Acho que eu vou dar agora um exemplo ao contrário. Uma coisa que eu tenho percebido, ao contrário que eu digo assim, eu estou mostrando uma área que você não deve investir porque talvez não vai ser uma boa escolha. Então eu dei uma dica de onde não investir, agora eu vou tentar dar uma dica de onde investir. Por exemplo, eu percebo que a maneira como as pessoas estão se relacionando com os animais de estimação tem mudado. Tem ficado muito caro você ter um filho, você ter mais filhos, você ter muitas crianças, escola, médico, tá ficando muito caro. E eu percebi que as pessoas elas estão optando por ter cachorros ou gatos ou animais de estimação. E a maneira como os animais de estimação eram tratados antigamente também está mudando. Muitas pessoas hoje tratam animais melhores do que crianças. É uma tendência do mercado? É. Essa guerra, essa possível recessão, problemas na economia, as pessoas elas vão deixar de alimentar os cachorros? Não. Elas vão deixar de amar os cachorros, os gatos, os pets dela? Não. Então talvez essa seja uma área interessante de investir. A área da estética, a gente também sabe, principalmente no Brasil. A galera passa fome, mas não sai feia de casa. Então de repente ali é uma área boa para eu investir. Então se eu tô pensando em abrir um salão, um pet shop, de repente é melhor do que uma locadora, você não acha? Pois é. Então, a partir de todas as informações que eu trouxe para vocês, o foco é estude um pouco mais sobre o mercado, sobre a política e sobre o que está acontecendo no mundo. Não deixe aquilo mexer com as suas emoções. Use essas informações como dados para te ajudar a tomar decisões. Então, além de ser um vídeo onde eu estou te dando conselhos e estou te ensinando algumas coisas, também é um alerta. É um alerta de que a situação que nós estamos vivendo hoje no mundo vai mudar muita coisa. Isso é porque eu não comecei a falar das inteligências artificiais, das novas tecnologias que estão para serem lançadas. E a gente vai deixar assim mais curto, então esse é um vídeo mais pra gente, mais filosófico, pra gente conversar, pra gente abrir a nossa mente. Mas se você achou interessante essa conversa, eu te convido a estudar mais, a pesquisar mais. E não é um momento agora de tomar decisões muito perigosas. Então se você está pensando em mudar de casa, ou às vezes alugar um apartamento só para você, ou às vezes investir um dinheiro que você tem em algum negócio, pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de você fazer aquele investimento ali. É hora de guardar um dinheiro, não é hora de ficar gastando, não é hora de ficar viajando, ostentando. E essa é a minha opinião. Eu queria que você deixasse a sua opinião, como que você vê a situação do futuro agora nessa área financeira, como que você acha que as coisas, por onde que você acha que o mundo tá seguindo? Você acha que algum desses conselhos que eu dei aqui para vocês foram importantes? Tem alguma outra coisa que você acha que a gente deve ficar de olho também? Deixa aí nos comentários. E claro, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, porque essa é a forma que você apoia o canal e me apoia também a continuar trazendo essas mensagens, esses bate-papos diários que eu sempre trago aqui pro canal. Beleza? E não deixe de se inscrever. Se você não for inscrito, a inscrição é gratuita. É só você apertar no botãozinho aqui embaixo, se inscreve. E se você quiser, todas as vezes que eu postar um vídeo, se você quiser ser notificado e receber uma notificação, você ativa o sininho. Clica no símbolo de um sininho que tem aqui, que o YouTube sempre vai te avisar quando eu trazer um novo vídeo. Beleza? Espero que essa conversa tenha aberto a sua mente um pouquinho, te alertado. Não fica com medo do que está acontecendo, não. Usa essas informações para te ajudar, não para te amedrontar, beleza? Porque você é inteligente. Nós somos bem inteligentes, então a gente vai passar por essa crise e a gente vai superar. E nunca se esqueça, eu te amo muito.
Um beijo.